Sexta-feira, 12h30. Então, boa tarde para você. E estamos dando início aqui a uma série de podcast. O nosso programa Professor Rui Responde. Aqui nós teremos a oportunidade de conhecer um pouco mais deste líder sindical, professor da rede estadual da Bahia e também coordenador geral da APLB Sindicato. Opa, esqueci, diretor da CNTE, né, Rui, a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação. Aqui nós teremos bate-papos, teremos entrevistas, né, e conhecendo aí toda a trajetória e agenda aí deste grande líder sindical, não só na Bahia, mas nacionalmente, como o Rui é conhecido, tem tido aí a sua trajetória bem conhecida por todo o país. Então, nosso programa de podcasts, Professor Rui Responde, será exibido aqui às sextas-feiras, ao 12h30, portanto, sempre neste horário, anote aí na sua agenda para você não perder. E às segundas-feiras, né, para quem não pôde assistir, para quem perdeu, a gente vai também reexibir o programa da última sexta no mesmo horário, aqui pelas redes sociais do professor Rui Oliveira. Então, a gente já aproveita e pede aí para você seguir. Se você estiver nos vendo aí pelo canal do professor Rui no YouTube, aproveite e clique aí no botão inscrever-se, ative o nosso sininho de notificações e acompanhe tudo sobre a trajetória de luta em defesa da educação do nosso professor e dirigente sindical Rui Oliveira. Vamos dar o recado aqui, olha, no Instagram você pode nos acompanhar, @professorrui.aplb. No Facebook, tá lá o professor Rui também, facebook.com/professor Rui. E no YouTube, como eu já falei, youtube.com/Rui Oliveira. Nós estamos também no Twitter, @RuiAPLB. Então, siga as nossas redes sociais e acompanhe aí, né, a nossa programação, as notícias do mundo da educação, né? Notícias que interessam à sociedade e a toda a categoria. Rui, boa tarde, tudo bem? Estreia de programa, estamos aqui nessa conversa boa para atualizar e conversar com a categoria. Tudo bem, Rui? Tudo bem, Ruth, tudo bem, estou aqui à disposição de você para esclarecimento e qualquer tipo de informação sobre educação, sobre conjuntura política, enfim, uma atualização política e educacional brasileira. Muito bom, Rui. Rui, aí a gente começa, né, falando um pouco dessa trajetória de lutas aí em defesa da educação e dos direitos, os últimos acontecimentos que nós tivemos aí, né, como, infelizmente, a aprovação da PEC do calote, a PEC 23, aí pela Câmara dos Deputados, temos agora o Senado pela frente para enfrentar. Tivemos uma vitória também, a aprovação do PL, né, que prevê a subvinculação. E conta um pouco aí para a gente, Rui, desses últimos acontecimentos, como foi essa luta aí, né, para tentar garantir pelo menos o mínimo. Olha, Ruth, desde a posse do governo Bolsonaro, né, que as pessoas subestimavam, nós temos tempos difíceis no Brasil. Então, é um governo negacionista, um governo da extrema-direita, um governo que não se preocupa com o povo brasileiro, um governo que quer entregar nossas riquezas, nossas estatais, agora mesmo ameaça vender a Petrobras. Petrobras é do Brasil, do brasileiro. Ele diz que isso é um problema, Petrobras, e despreza a Petrobras. Petrobras é um conceito de riqueza do povo brasileiro. Uma das maiores indústrias petrolíferas do mundo, a Petrobras, com todo o suor do povo brasileiro desde a década de 50, e nós agora estamos vendo um presidente negacionista que quer entregar todo o dinheiro público, todo o setor público para o capital privado. Então, nós enfrentamos diversas batalhas. E o governo, a maior batalha que eu tenho visto aqui é a luta em defesa da vida, né? Imagine que se nós, os democratas, nós que defendemos a democracia, o Estado brasileiro de direito, se não tivéssemos enfrentado com muita garra, milhares de vidas teriam sido mortas mais do que os 600 mil.
Então, segundo a Organização Mundial da Saúde, se nós não tivéssemos resistido, estaríamos beirando a casa de 1 milhão de mortos no Brasil de Covid-19. Então, o presidente que nunca se vacinou, que não orienta a tomar vacina, que despreza o uso de máscara, que quer contaminar toda a população brasileira, é um vírus que tem que ser acabado, que tem que ser abatido de todas as formas no plano eleitoral. No plano eleitoral. Então, temos que derrotar esse projeto fascista do Brasil, temos que derrotar, unir, fazer uma frente ampla com todas as pessoas que acreditam na democracia e lá na frente a gente consegue sobreviver, porque estamos passando muito tempo sob o domínio da extrema-direita no Brasil com grande batalha. O governo tentou acabar com o Fundeb, não conseguiu. O governo que nega a educação como um direito, você vê o ministro da Educação dizer, o atual, dizer que é universidade federal, não é para pobre. Preto, sim, pobre da periferia, está por fora. Está por fora. Você vê um secretário de Cultura misógino, xenófobo, sim, desse tipo racista. Você tem o Ministério da Saúde governado por um quiroga que é ligado à elite internacional da grande medicina, dos grandes conglomerados, que não tem nenhuma atração com o povo brasileiro. Então, tudo isso é um ataque todos os dias, toda semana é mais um ataque, mais um ataque. Exato. Depois foi com o Fundeb, depois foi com a regulamentação, depois tentou tirar direitos, agora ameaça com a PEC 32, sim, que é a reforma administrativa, sim, e conseguiu aí, Deus sabe como, a muito custo muito alto, aprovar a PEC 23, que é a PEC do calote. E você esteve lá em Brasília, nesses dias de votação, né, Rui, fazendo pressão com os parlamentares, junto com líderes de outras entidades da educação, e conta pra gente o que você pôde observar ali, teve, né, derramamento de dinheiro aí para... Nós tivemos, eu sou secretário sindical da CNT, que é a nossa Confederação dos Trabalhadores da Educação, também sou um dos coordenadores da Frente Norte e Nordeste em defesa do pagamento dos precatórios do Fundef, e passei praticamente um mês em Brasília. Todo final de semana ia e voltava para acompanhar o desenvolvimento da votação da PEC 23, chamada PEC do calote. Então, nós somos totalmente contra a PEC do calote. Sim. Por quê? Primeiro que precatório é uma dívida transitada e julgada. Ou seja, você reconhece que você tem que pagar, é como se eu pegasse meu recibo de luz e só, não vou pagar, devo, não nego, pago quando puder. Isso então perde a credibilidade de investidores internacionais. Nenhum investimento internacional virá mais para o Brasil porque não tem a segurança jurídica de que vai prevalecer o ordenamento jurídico. Então, isso é muito ruim para o Brasil. Fuga de capitais. Se a fuga de capitais significa continuar no desemprego, na recessão, inflação alta, isso vai fazer com que o Brasil perca credibilidade mais ainda em termos de infraestrutura. Terceiro, não precisaria pagar o auxílio emergencial para fazer a PEC do calote. Sim. Porque o que está embutido nessa emenda constitucional é, na realidade, criar um fundo para beneficiar os apoiadores do presidente da República. Exato. Na próxima eleição. Então está embutido um fundo de 20 bilhões chamado orçamento secreto, sim, que ninguém sabe quem vai receber essas emendas, não tem destinação certa, não tem transparência, não tem impessoalidade. Por isso que a ministra Rosa Weber acaba de bloquear o orçamento secreto até que o presidente da Câmara explique detalhadamente qual é a origem, sim, e para onde irão esses recursos e para quem e de que forma vai ser distribuído. Além de aumentar o fundo partidário. Então vocês sabem que o Bolsonaro está sem partido, deve se filiar, segundo ele, está dizendo aí, ao PL, o que fortalece o Centrão. Hoje quem dirige o país não é o Bolsonaro, quem dirige o país é exatamente o Centrão, que é um grupo fisiológico e serve a todos os partidos, desde o PT, desde o governo do PT, de Lula, de Dilma, passa, entra governo, o Centrão está lá para exatamente se beneficiar. Quando termina de comer o filé mignon e ficam os ossos, ele abandona. O Centrão não é um grupo de aluguel. Ninguém compra o Centrão. Ele se beneficia enquanto tiver dinheiro para sugar. E isso é a estratégia, é a essência do Centrão. Então o Centrão está dirigindo hoje, através do Lira,
através do PP, através do PL, através do PR. Esses partidos constituem a base do Centrão, que tem outros tentáculos ligados uma parte ao DEM, uma parte ao PSDB, uma parte ao PSD, e por aí vai. Esse grupo sempre dominou a política no Brasil e vai continuar dominando enquanto a gente não tiver ética na política. E você vê que até o processo de votação lá foi questionado, né, Rui? Porque, assim, o que significa essa aprovação dessa PEC? Porque a partir do momento que estipula esse limite aí no teto de gastos, né, essa PEC diz respeito, inclusive, a decisões judiciais, né? Porque os precatórios são direitos, né, que os professores têm. Já foi liberado pelo STF os recursos. Então, a partir do momento que o governo faz essa manobra, é justamente daí o porquê de ser chamada PEC do calote, né? Porque, assim, o governo vai ter um limite, parece que de 40 bilhões, né, para pagar, sendo que nós já temos o que aí liberados de precatórios? Mais de 19 bilhões. Mais de 9 bilhões. 19. Mais de 19 bilhões. Então, assim, vai ser uma perda de recursos, vai ser um atraso no pagamento desses recursos, vai ser um verdadeiro calote, porque o governo vai ter ali margem para fazer o que ele quiser e conduzir isso aí, né, Rui? Está sendo uma verdadeira batalha. Lá em Brasília, toda a imprensa tem noticiado que a compra de deputado através de emenda é muito grande. Cada deputado, segundo fala a grande imprensa, está recebendo em torno de 15 milhões de emendas para votar a PEC 23, que é a PEC do calote. Se ela fosse votada no texto original, os precatórios do Fundef, por exemplo, nós só iríamos receber daqui a 10 anos. E Deus sabe como se iria receber. Sim. Então, seria como se fosse assim, acabou uma luta de mais de 15 anos no Brasil. Precatório do Fundef, para quem não sabe, é o pessoal que ficou de 97 a 2006. O governo federal repassava recursos a menos do que destinava a lei para os estados e para os municípios. Nós entramos na justiça, ganhamos, transitado, julgado no Supremo Tribunal Federal. Aí começou a grande batalha. Primeiro, os gestores públicos que queriam gastar de qualquer forma ao bel prazer. O Supremo determinou que só pode ser gasto na educação. Aí vieram outras brigas. Primeiro, pareceres do Tribunal de Conta. Tribunal de Conta do município, Tribunal de Conta do Estado, Tribunal de Conta do TCU da União, recomendando que não pagasse aos profissionais da educação, porque não existia uma lei regulamentando. Quando a própria lei do Fundef e hoje Fundeb, hoje garante no Fundeb 70% desses recursos são para pagamento aos profissionais da educação. Na época do Fundef, seriam 60%. E essa lei está sendo descumprida ou mal interpretada. Então, muitos prefeitos não pagaram os precatórios do Fundef na Bahia, no Norte e Nordeste, arguindo que não tinha segurança jurídica. Nós conseguimos, o ano passado, através do deputado Marcelo Ramos, do Amazonas, um projeto de lei onde a gente garantia no artigo 7º que, para efeitos de precatório do Fundef, seria estabelecido, no mínimo, 60%. Bolsonaro vetou, nós derrubamos o veto, depois veio outra luta no Supremo Tribunal Federal e, finalmente, a nossa luta para garantir a subvinculação na lei, teria que ter uma lei específica garantindo isso. E, através do deputado Edilvan, nós da Frente Norte e Nordeste e da CNTE também, nós sentamos com todos os deputados que tinham projetos de lei, o Bacelar, o JHC, o Braide do Podemos, o Edilvan do Ceará, e nós copilamos e fizemos um só projeto que foi votado na Comissão de Educação, cujo relator era o deputado Edilvan do PDT do Ceará. Ponto. Esse projeto passou na Comissão de Educação e estava parado no Congresso Nacional. Durante o processo de tramitação da PEC 23, quando o PDT, através dos governadores, o governador Rui Costa da Bahia, o governador Camilo do Ceará, eles fizeram um acordo com o Lira, o presidente da casa, para, ao invés de ficar 10 anos, pagamento de precatório do Fundef, estabelecer 3 anos. 40% no primeiro ano, 30% e 30% nos demais respectivos anos. Esse processo foi negociado com o governador da Bahia, o governador do Ceará e o presidente da Câmara, o Lira, com o apoio do PDT.
Então, o PDT, além de cobrar 40, 30, 30, incluiu na negociação de que o Lira deveria se comprometer a aprovar um projeto de lei que o relator era o deputado Edilvan, do Ceará, que era o 10.880, que regulamentava de uma vez por toda precatória do Fundef e o pagamento de 60% para os profissionais de educação. Isso foi feito, esse acordo com eles, entre o PDT e o Lira, e foi aprovado, antes de votar o segundo turno na Câmara dos Deputados, foi aprovado o projeto de lei, o PL 10.880, que deve seguir, já seguiu para o Senado e deve ser aprovado, o que vai fazer com que nenhum governador, nenhum prefeito possa ter mais justificativa para não pagar precatório. Então, a Bahia, por exemplo, a Bahia vai receber quase 10 bilhões de reais. 10 bilhões de reais, que devem chegar até o final do ano, para o ano tem que ser pago 60%, 40% para a Bahia. 40% são 4 bilhões. Esse dinheiro, segundo a lei que regulamenta os precatórios do Fundef, 60% tem que ser para os profissionais de educação. E a gente está na luta. Nós vamos ganhar essa batalha. Já dissemos ao governador da Bahia, se preciso for, iremos fazer muita mobilização, inclusive greve na rede estadual. Todo mundo tem direito, no nosso entendimento. Quem tem direito aos precatórios do Fundef, tanto seja na rede estadual como nas redes municipais, na rede estadual, nós já determinamos que todos terão direito. Quem estava no período de 97 a 2006, quem morreu, os dependentes ou as pessoas que sobreviveram e também todo mundo que entrou até hoje por concurso público de forma proporcional. Então, nós temos decidido para receber, esperamos rapidamente votar no Congresso Nacional o projeto de lei que era da Câmara 10.880, que regulamenta o Fundef, o pagamento do precatório do Fundef, e continua a nossa luta contra a PEC 23. Nós esperamos que o Senado reveja a posição da Câmara. Foram 4 votos a mais no primeiro turno e 11, salvo engano, 11 votos a mais no segundo turno, né? Ou 18, não sei direito. Mas passou na Câmara e a gente espera que no Senado, que é uma Câmara revisora, seja derrotado o PL, porque não precisa desse PL para garantir auxílio emergencial. Sim. A gente nem sabe se pode, né? A gente pode comemorar, claro, mas ao mesmo tempo que foi aprovado esse PL que regulamenta aí a subvinculação de 60%, aí vem a Câmara e aprova também essa PEC 23, que praticamente desconstrói, né, o que a gente espera. Então vai ter que ser muita luta, né, Rui? São coisas separadas. Sim. A PEC 23, nós somos contra porque ela embute na PEC 23 coisas desnecessárias, como criação de um fundo secreto de reserva, na ordem de 20 bilhões. Aumenta substancialmente recursos para a questão eleitoral, o que favorece a um candidato, no caso, o atual presidente da República e sua turma. Então, temos que derrotar a PEC por esse aspecto e manter o auxílio emergencial, que podia ser maior do que 400, podia ter até 600, não teria problema nenhum. Agora, fora isso, nós garantimos pela primeira vez uma legislação que regulamenta os precatórios do Fundef, que é a Lei 10.880. Se aprovado no Senado, aí não tem mais desculpa para governador nem prefeito dizer que não tem segurança jurídica, porque é estabelecido uma norma jurídica incontestável. Então, é uma vitória a lutar para garantir a subvinculação dos precatórios do Fundef através da lei, que já foi aprovada na Câmara, e derrotar a PEC 23, porque ela não representa os anseios da população. Exatamente. Então, o PL, né, da subvinculação é algo, sim, a comemorar, fundamental, porque trouxe segurança jurídica também, né, para a categoria. Que bom, Rui. E aí também a gente tem a PEC 32, que é praticamente o desmonte dos serviços públicos, né? Bota a categoria praticamente no chão. Eu acho assim que não tem espaço político para aprovar 2 PEC. É a avaliação. É porque essa PEC 32, que é a reforma administrativa, que desmonta o serviço público, acaba com a estabilidade, acaba com a carreira, acaba com a gestão, acaba com tudo. É a privatização total do setor público entregue à iniciativa privada.
Imagine vocês se a gente não tivesse o SUS. O SUS é público. Então, se não tivesse o SUS, nós teríamos mais de 1 milhão de mortes, porque a iniciativa privada não tem como dar conta da saúde do povo brasileiro no combate à Covid. Então, isso pode ser feito. Aqui na Bahia, o governador Rui Costa já privatizou a saúde. Você tem aí diversas policlínicas na capital e no interior todo, mas não tem um trabalhador público. Todo mundo é ligado a uma PJ, pessoa jurídica, ou é ligado à organização social Irmã Dulce, ou é ligado à Fundação José Silveira, e isso faz com que fosse privatizada a saúde na Bahia pelo governador Rui Costa. E Bolsonaro quer pegar esse modelo e privatizar saúde, educação, inclusive segurança pública, o que é muito perigoso. Então, nós estamos na luta contra a PEC 32, mas na ordem do dia está derrotar a PEC 23. Então, eu acredito que se a PEC 32, ela tem que ser votada até o final do ano. E não tem, porque nós vamos passar ainda mais ou menos 2 semanas ou 3 semanas no Senado com a PEC 23, que tem que ser votada em 2 turnos, para depois ter espaço para a PEC 32. Então, mas mesmo assim, não vamos subestimar, vamos continuar com as centrais sindicais, com os movimentos sociais, com a sociedade brasileira, dizendo não à PEC 32 e também à PEC 23, que se encontra no Senado. Ótimo. Olha, e hoje é o nosso primeiro dia aqui de bate-papo com o professor Rui Oliveira. E você, a partir dos próximos programas que a gente vai exibir aqui, pode enviar a sua pergunta, né, para que o professor Rui responda. E a gente vai divulgar agora um número de WhatsApp para que você envie. Quem quiser perguntar algo para o professor Rui Oliveira, você vai enviar um áudio, né, pelo WhatsApp, pelo número que vamos divulgar agora. Um áudio curto, se identificando, né, e mandando a sua pergunta aí para o professor Rui. A gente indica que os áudios sejam de, no máximo, 30 segundos. Então, você se identifica e já faça logo sua pergunta. Nós vamos selecionar, né, as perguntas e vamos passar aqui. Você vai ser ouvido aqui no áudio e o professor Rui Oliveira vai responder. Então, anote aí, pegue a sua caneta ou salve aí mesmo no seu celular. O WhatsApp Professor Rui Responde 71, que é o DDD daqui de Salvador, 9972 52160. 71 9972 52160. Este é o WhatsApp do Professor Rui Responde. Então, envie sua pergunta que o professor Rui vai responder, vai falar diretamente com você. E vamos continuar aqui, né, Rui? A gente está agora no mês da consciência negra, né? O Novembro Azul também, essa campanha aí de conscientização pelos cuidados com a saúde do homem. Aqui no Brasil, diferente dos Estados Unidos, onde é mais acirrado a luta racial, a disputa racial, a predominância, né, racial, aqui no Brasil é difícil você combater, porque sempre tem o racismo disfarçado. Mas isso daí está na ordem do dia. Se você pegar diversas estatísticas, por exemplo, se pegar o número de pessoas estão presas nos presídios brasileiros, 95% preto, pobre da periferia. Sim. 95%. Se você falar dos assassinatos, né? Hoje em dia se fala muito em execução, que é uma asepsia feita por setores de segurança no Brasil. Você vê todos os dias execuções sumárias feitas por policiais em plena luz do dia, né? Ninguém pergunta, é uma coisa assim muito tranquila. Se a gente chegar num bairro periférico de Salvador e tiver algum tipo de ocorrência policial, aí você pergunta a uma pessoa quem foi, foi um negão de camisa branca. Então, a forma como as pessoas se referem e descrevem o negro no Brasil é ser como se não existisse. Sim. Então, um negão de camisa branca, se passar outro negro de camisa branca, é fuzilado. Sim. Ou a mesma coisa com prenderam, salvo engano, ano passado, um ator negro,
lá no Rio de Janeiro. Prenderam. Sim. Porque ele foi confundido com outra pessoa. Então, não tem identidade. E você tem todo tipo de preconceito racial em todas as camadas sociais, em todos os setores do Brasil. Então, a questão da educação é uma questão que precisa ser feito com o recorte racial. Exato. Né? Porque você tem escola pública, você tem 46 milhões, salvo engano, a 48 milhões de estudantes da educação básica. Que seja creche, pré-escola, educação infantil, ensino médio, fundamental e médio, e profissionalizante. Desse daí, 90% você pode dizer que é preto pobre da periferia, que é uma escola de levada para exclusão. Uma escola que divide escola de rico e escola de pobre. E dentro do recorte de pobre, você só pega preto, pobre da periferia. Exatamente. Então, você tem, antigamente, para você encontrar um negro na Universidade Federal da Bahia era dificílimo. Raro, né? Era raro. Então, existia uma seleção que era feita pelo corte racial e também por uma questão econômica de poder. Com diversas políticas, principalmente no governo Lula, nós conseguimos aprovar a lei de cota, nós conseguimos aprovar o acesso à permanência nas universidades públicas. Hoje em dia você tem diversos doutores negros no exterior, fazendo doutorado, fazendo mestrado, por aí vai. Então o acesso melhorou. Precisa garantir, porque o Bolsonaro e o ministro Paulo Guedes e o ministro da Educação têm uma política de desmonte dessas políticas sociais para garantir que o ingresso do negro nas universidades seja cada vez mais dificultado. Então, é um desmonte das políticas públicas que nós conquistamos. E aí, o Dia da Consciência Negra, todo dia. Exatamente. Todo dia que a gente tem que fazer esse debate e conscientizar a população brasileira. Porque a gente vê notícias, né, diárias, né, de extermínio do povo negro. Então, o debate tem que ser pautado, né, o tempo todo e principalmente em combater, né, porque tudo isso. Você tem, assim, indicadores, por exemplo, do governo Bolsonaro, desde a Covid, houve um encolhimento da economia, um aumento do número de desemprego, um aumento do número de pessoas famintas no Brasil. Hoje as pessoas disputam o lixo, muita gente disputando o lixo para tentar encontrar comida. Nós temos 19 milhões de pessoas que não têm o que comer. Nós temos 14 milhões que perderam o emprego. Nós temos aí tudo aí, cria um caos social muito grande que afeta objetivamente preto, pobre da periferia. Exatamente. Se você pegar 600 mil, mais de 600 mil pessoas no Brasil morreram de Covid. Tanto você pegar aqui no Brasil, como nos Estados Unidos, o que é que vai acontecer? 70% das pessoas que morreram de Covid no Brasil e nos Estados Unidos, no Brasil, todos são preto, pobre de periferia. Exatamente. Nos Estados Unidos, hispânico, latino e negros. Então, é muito cruel a estatística, porque essa população, que é a maioria no Brasil, por exemplo, aqui em Salvador, na Bahia, a maioria da população é negra. Sim, sim. Mas você não vê nenhuma assistência para essa população. E não vê também representatividade, né, Rui? No meio político. No meio político muito difícil. É muito difícil. Não só no meio político, como qualquer meio social. Sim, então, se você pegar... Vamos pegar, assim, Supremo Tribunal Federal. De negro, Gilmar Mendes. Por acaso. Exatamente. Por acaso. Você pega a Suprema Corte, a mesma coisa. Você pega no Congresso Nacional, dos 513 deputados, pouquíssimo. Nos senadores, que são 81 senadores, a mesma coisa. Assembleia Legislativa, Câmara de Vereadores, Ministério Público, tudo isso são dificultados pela questão racial. Sim. E a gente precisa melhorar isso daí. Sim. A gente tem aí a luta antirracista, ela tem que ser diária, porque a gente ainda tem um longo caminho a percorrer nesse sentido. Mas vale a pena lutar. De combater esse racismo estrutural aí. Nós temos melhorado muito. Sim, sim. E vamos falar também, né, Rui, da saúde, né? Saúde, nós tivemos o Outubro Rosa, né? Que foi de combate ao câncer de mama, e agora nós estamos no Novembro Azul, né, um mês de atenção aí, de uma campanha de atenção e cuidado à saúde dos homens. Rui, você já fez o seu exame, você recomenda, qual a importância? Por que os homens só procuram um médico quando já estão
doentes praticamente. Historicamente, quando você pega dados estatísticos, quer seja internacionais ou brasileiro, a expectativa de vida sempre a mulher está mais à frente. Por quê? Porque a mulher se cuida mais do que o homem do ponto de vista estatístico. Então a mulher se cuida mais, procura a medicina, tenta se prevenir, faz exames periódicos, enquanto que o homem, né, por um processo histórico, é o mais descuidado. Então, a questão do câncer de próstata, todo homem tem que saber que um dia ele vai ter câncer de próstata, segundo dados médicos. Ele pode ter 100 anos, mas vai ter. E ele tem que se cuidar. E o melhor método de prevenir é fazer exames periódicos. Melhor caminho então, é o diagnóstico nós estamos precoce, quebrando muito tabu. Eu conheci diversas pessoas que morreram de câncer de próstata porque se recusava a fazer o exame de toque. Mas, Rui, você sempre teve essa consciência ou você tinha alguma resistência aí? Não, porque não existia também campanhas desse tipo, dessa ordem do dia, para quebrar esse preconceito. Né? Eu não tenho problema nenhum, eu vou frequentemente ao urologista por ano. Faço exames preventivos e, graças a Deus, estou bem. Mas diversos amigos meus morreram de câncer de próstata. Diversos professores, né? Por conta de preconceito. Então, tem que fazer o exame de próstata. Não é só exame de toque, tem diversos tipos de exame que complementam um ao outro e que lhe dá uma visão para prevenir. Tá dito que se o homem realizar seus exames preventivos periodicamente, se o câncer de próstata for constatado no início, tem possibilidade objetiva de cura. Não vai a óbito. Mas se relaxar e não fizer os exames, quando for descoberto, se estiver no estágio avançado, aí já era, vai encontrar lá em cima alguém para conversar, porque aqui embaixo não tem mais espaço. Exatamente. Então, atenção aí, né? O melhor caminho é o diagnóstico precoce, porque Isso. tem, né, chances de cura. Então, atenção aí para a sua saúde, homens, né, da Bahia, do Brasil, todos que estiverem nos assistindo agora e atendem aí aos requisitos para fazer o exame de prevenção ao câncer de próstata. Então, Rui, nós chegamos ao final de mais do primeiro, professor Rui Responde, e vamos ter vários encontros aqui e os próximos encontros com a sua participação, né, que como nós dissemos aqui no início, você vai enviar a sua pergunta para o professor Rui Oliveira. E aí, Rui, qual a expectativa? Achei boa a iniciativa, acho ótimo. Nós temos diversos temas para debater, né, de cultura, de educação principalmente, a nova reforma do ensino médio, a educação de jovens e adultos, a creche para a escola enquanto direito, diversos direitos que dos trabalhadores estão sendo retirados pelos governos, não só o governo estadual, municipal, mas também o federal. Sim. E a educação é um bom caminho. Então, no centenário de Paulo Freire e também nos 120 anos de Anísio Teixeira, acho que esse programa é muito bom. A gente pode ampliar com muitas perguntas, com muitos assuntos de diversos interesses da sociedade. Então, parabéns pela iniciativa do programa, dizer que nós estamos aqui, entre em contato com o nosso WhatsApp, conforme o Ruth falou aí, e a gente vai fazer outros programas de interesse da população brasileira. Exatamente, Rui. Muito obrigada. Como bem o Rui falou, a gente está aí num período, né, onde o centenário do nosso grande Paulo Freire, né, é aí comemorado. Então, nós vamos voltar aqui na próxima sexta, como eu disse, com reexibição do programa na segunda, sempre neste mesmo horário, 12h30. Então, você vai dar aquela pausa para o almoço e vai assistir aí e conversar também com o nosso professor Rui por meio do nosso podcast Professor Rui Responde. Envie sua pergunta para o WhatsApp, um áudio de 30 segundos no máximo, que nós recomendamos, que seu áudio vai ser exibido aqui para o professor Rui responder, para o número 7199725260. Siga também o professor Rui Oliveira nas suas redes sociais,
Instagram, @professorrui.aplb, facebook.com/professor Rui, com 2 R's aí no meio, youtube.com/Rui Oliveira e no Twitter, @RuiAPLB. Voltamos na próxima sexta. Um ótimo final de semana para todos. Até a próxima, né, Rui? Até a próxima. Tudo de bom. Tchau, tchau, pessoal.